Graças e paz, queridos. Uma manhã de domingo maravilhosa para vocês. Que o Senhor Jesus esteja assim abençoando mais um dia, né? Que o Senhor assim nos aprove a nos dar. Nós somos muito agradecidos pelo Senhor, né? Queridos, mais uma manhã de EBD, mais uma manhã que nós podemos assim estudar a palavra do Senhor, ministrar um pouco mais, né, aos nossos corações, porque a palavra é algo maravilhoso. E nós estamos assim, nessa pegada aí, né, de ler o Novo Testamento. E vamos continuar falando aqui da primeira carta, né, a Timóteo. Hoje eu vou estar falando do quarto capítulo 4 de Timóteo, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, né, e entender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, porque o Senhor Jesus é bom. Vamos pedir para que Ele abra o nosso entendimento e nos dê, assim, sabedoria para estar ministrando. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, que a Tua graça, Senhor, a Tua unção, ó Pai, venha ser derramada nesse momento. Deus, contempla, Senhor, cada um que está assistindo, Senhor, a nossa EBD. Essa manhã de domingo, Senhor, uma manhã maravilhosa, uma manhã que Tu fizeste para nós. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, dai-nos inteligência, sabedoria, Senhor, para compreender a Tua palavra. Entender, ó Pai, aquilo que Tu queres falar conosco nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, então vamos estar assim continuando, né? Estudando o livro de Timóteo, carta escrita por Paulo a Timóteo, né? Um jovem pastor que estava ali para guiar aquele povo, né? Naquela igreja, ao caminho certo, né? Ao local certo, e como realmente deveríamos se portar na presença de Deus. Queridos, então, essa carta de Timóteo, né, é uma carta que fala muito para pastores, para bispo, né, fala para dirigentes do povo. Mas, enfim, todo ensinamento, tudo aquilo que tem na palavra do Senhor é para nós, amados. É para nós. Nós podemos, assim, tirar muito proveito disso. Eu não sou pastor, não sou bispo, enfim. Mas, querido, todo ensinamento que é dado para esses homens, né, que são direcionados por Deus, é que eles sejam homens retos, íntegros, né, homens de uma palavra só, homens de uma mulher só, enfim, toda essa orientação é que eles sejam crentes, bons crentes e exemplos para o povo. E é o que nós devemos ser, amados. Sim? Como ovelhas do aprisco do Senhor, devemos ser assim, devemos ser exemplos, né? Devemos ser pessoas que falam da palavra de Deus com autoridade, com intrepidez, amém? E que dão exemplo, que não são julgados, não são apontados, amém, queridos? Então vamos em frente, porque tem muito proveito, né, para nós tirarmos dessa carta, que é algo assim maravilhoso de Deus para nós, escrito ali por Paulo. Então, amados, capítulo 4, versículo 1, vamos assim estar dando início, né? Vou botar aqui a bicicleta, como diz o Jânio, e vamos que vamos. Fala dos apostatados da fé, né? O versículo do versículo 1 ao versículo 5, Paulo orienta aqui sobre aqueles que estarão assim se apostatando da fé, né? Desviando daquilo que realmente o Senhor Jesus quer para nós. Aquilo que Ele orienta e deixa para nós. Aqueles que são assim realmente levados a ouvir, né, a voz do diabo e se deixar levar por ele. Amém, queridos? Então aqui ele orienta a Timóteo, né, a ter cuidado com essas pessoas, né, que estarão assim emprestando os seus corpos, né, a sua boca, o seu ouvido, para falar aquilo que não é de Deus. Amém, queridos? No versículo 1, vamos lá. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém, queridos? Então aqui, nós temos, para a gente poder iniciar e começar a debulhar, eu peguei aqui do 1 ao 5, nós vamos ter cinco tópicos, para que nós possamos entender um pouquinho essa parte. Amém? Em nome de Jesus. E, queridos, o primeiro tópico
né, seria essa afirmativa do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito Santo expressamente diz que. Então, quem disse? O Espírito Santo de Deus. Opa, vamos respaldar isso, amados. Vamos trazer um respaldo, né, para que nós possamos, assim, ver, né, essa situação em Marcos. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, amados. Versículo 22. Diz assim: o próprio Jesus, né, lá no sermão, né, profético, continua, a grande tribulação, que, né, na minha Bíblia está escrito assim, amém? O sermão da grande tribulação. E o próprio Jesus falando, no 13, 22, diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Amém, queridos? O próprio Deus estava aqui alertando, né, e falando, olha, se levantarão falsos profetas, se levantarão pessoas e tentarão enganar não só o povo que não acredita em mim, mas o povo que está dentro da igreja. Será mais atacado do que o povo que realmente já não acredita em mim, né? Então, cuidado. Paulo, quando escreve, fala, Timóteo, cuidado com essa galera. Essa galera está aí, está infiltrada. Cuidado com os ensinamentos. Cuidado com o que está sendo falado. São os falsos profetas, queridos. Então, primeiro ponto, já foi afirmado, foi falado, né? Nós lemos aqui em Marcos, pelo próprio Jesus, e foi firmado aqui. Paulo está dizendo que o Espírito Santo está dizendo, não foi, né, o profeta A, não foi o profeta B, foi o próprio Espírito Santo de Deus que está alertando para nós isso. Amém, queridos? 2. Essa apostasia característica nos últimos tempos. Ela traz essa apostasia, essa tirada, né, de direção que o próprio Deus deixou, porque Jesus deixou para nós. Isso começa a marcar o fim dos tempos. Começa a mostrar os fins dos tempos. Ah, que fim dos tempos? Está próximo, não está próximo? Queridos, na verdade, pelo que eu entendo, tá, é que a primeira vinda de Jesus, né, para a segunda vinda de Jesus, já estamos vivendo praticamente 2000 anos desse fim dos tempos. As coisas só estão se cumprindo, né? Como diz a palavra, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Um dia para nós é 1/1000 de segundos para Ele, 100 anos para nós é um dia para Ele. Então, amados, isso é com Ele. E eu vejo que, pegando esse respaldo, né, da primeira vinda e da segunda vinda, esse espaço de 2000 anos, nós já estamos vivendo, queridos, o fim dos tempos, né? Então, assim, nós podemos até ler na Bíblia, né, que João fala, filhinhos, né, João lá atrás, filhinhos, este é o fim, esse já é o fim, né? Paulo, ele sempre escreve, né, esses são os fins dos tempos, né? Nos últimos tempos. Aí em outras cartas ele bota fim dos séculos, né? Então, assim, a galera lá já estava alertando, olha, o fim e o fim. Então, amados, a segunda situação é que esses falsos profetas que têm se levantado já está trazendo, já está mostrando que Jesus está retornando, queridos. Tem 2000 anos que fala isso, mas nós não sabemos quando virá. Mas esse é um dos sinais. Esse é um dos sinais dos fins. Amém, amados? Terceiro, a apostasia, ela tem uma origem satânica. Amém? No 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tanto cauterizados pela própria consciência. Perdão, queridos. É no 1 ainda. Apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Aqui que eu quero falar, no versículo 1. Amém? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores,
Então, o terceiro ponto, amados, apostasia tem origem satânica. É algo que está vindo, não de Deus, né, amados? E há doutrinas de demônios. Queridos, eles têm ali a facilidade, né, amados, de enganar, de trazer o engano para o povo, né? E tem ali essa doutrina de tentar tirar o povo de Deus do foco. Não apenas aqueles que estão fora, eles querem manter dessa forma. Mas aqueles que estão dentro da igreja, eles querem trazer algo de diferente ou um certo tem nada a ver, né? É o tal do não tem nada a ver. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Ah, não, o que foi? É um símbolo, é uma coisa? Não, isso aqui não tem nada a ver, gente. A origem é satânica. A origem não vem de Deus. Amém? A origem não vem de Deus. Não é o Espírito. Satanás, né, eles têm espíritos enganadores, doutrinas realmente de demônios, coisas que eles maquinam, né, todo dia e todo o tempo, para desviar o povo de Deus do seu propósito. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso analisar a palavra e ver se isso está na palavra, isso cabe na palavra. Eu usar essa frase, eu usar esse símbolo, eu usar essa camisa, eu usar essa situação. O que isso vai me trazer de crescimento espiritual? Nós precisamos, amados, entender que tem coisas que são feitas pelo demônio. Existe um ritual dentro de marcas, dentro de desenhos que trazem mal para o povo. Entendem, queridos? Nós não podemos adorar a dois deuses. Nós temos um Deus só. E nós precisamos se alertar para isso. E pararmos de achar que tudo é normal. Não tem nada a ver. Nós precisamos parar de trazer para dentro da igreja, querer trazer para dentro da igreja aquilo que não é de Deus. O que é de Deus já está dentro da igreja, amados, que é a palavra. Precisamos nos atentar para isso mais rápido e mais rápido. Amém, queridos? E não emprestar. Ah, eu tenho emprestado porque eu sou fraco, né? Eu não andei com Jesus. Mas vamos pegar aqui Pedro, né? Quando o mestre começa a falar que ele está indo, que ele vai porque ele vai salvar, que ele vai, né, quebrar tudo. O que Pedro fala para ele? Mestre, tem dó de ti. Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Opa, é Pedro, queridos, andando com o mestre. Senhor, nada vai te acontecer. Por que ele estava querendo mexer nos planos de Deus? E aí Jesus, rapidamente, para trás de mim, Satanás. Pedro aqui emprestou, amados. Foi lá que eu falei lá no início. Emprestou o seu corpo, sua boca, o seu ouvido para o diabo. E aí nós pegamos também Judas. O que Judas fez com Jesus? Emprestou o seu corpo, a sua língua, a sua negociação em moedas para entregar o mestre. Entendem, amados? Nós precisamos ligar a nossa lâmpada. Quando nós comprarmos alguma coisa, eu vou comprar isso aqui. Ah, que símbolo é esse? O que é isso? Entendem, amados? Nós precisamos disso. Nós precisamos ter esse filtro. E aguçar os ouvidos naquilo que fala, naquilo que alguém está falando. Amém? Vamos seguir, amados, vamos seguir. Eu falei aqui de 3, né? Nós falamos de 3. Vamos lá. 1, foi firmada pelo Espírito Santo. Essa apostasia, né? Ela caracteriza os finais de tempos. E essa apostasia tem origem satânica. 4. Quem é usado pelo diabo? Versículo 2.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Vamos lá, amados. Versículo 2. Diz quem vai levar essas doutrinas e quem vai ser usado pelos espíritos enganadores. Diz aqui, homens que falam mentiras para o povo e tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterização, amados? Né? Há um sangramento muito forte, as pessoas no desespero, o que elas fazem? Elas cauterizam, elas queimam a região. Para quê? Para coagular o sangue, parar aquele sangramento, ok? Mas o que acontece com essa área que foi queimada? Meu braço está cortado, eu cortei, queimei para poder cauterizar. O que vai acontecer com essa área? Ela fica insensível, amados. Essa área, ela fica insensível. E assim é o que acontece com esses homens que emprestam ouvido ao diabo. Eles são tão entranhados dentro da mentira, que a mentira para eles já se misturou com a verdade. Eles não conseguem mais entender o que é verdade e o que é mentira, amados. Porque eles são insensíveis ao Espírito Santo. Então, para ele, aquela mentira é verdade. Eles perdem a sensibilidade ao Espírito Santo. Eles perdem a comunhão com o Espírito Santo. Então, são esses cauterizados que vão disseminar toda essa apostasia no meio do povo de Deus. Amém? Quinto, qual era o erro dos apóstatas? Qual era o erro dos apóstatas? Amém? Eu quero pegar aqui no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, 4, 7. Capítulo 1, 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que fizeste em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Lá no 1, né? Ele está falando com o Timóteo, tá? Capítulo 4. Nem deem fábulas ou genealogias, né? Intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, e consiste na fé. Assim eu faço agora. Versículo 7. Querendo ser doutores de lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha os erros deles, queridos. Amém? Então, assim, pessoas que querem se dominar, né, serem ali o foco da atenção, mas dizem nem o que não entendem, amados. Versículo 19. Continua aqui no capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. No início, ele já fala sobre essas questões, né, que estavam fora da verdade, amados. Eu só quis buscar lá para a gente poder entender, né, quando eu falo aqui quais eram os erros. Então, assim, lá no início ele já começa a falar com Timóteo, né, assim, eu achei muito legal aqui, versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, assim, entendimento zero, né? Eles não conseguem nem colocar o seu próprio pensamento em ordem, né? Não sabem o que estão falando. Amém, queridos? Então, assim, vamos lá, no capítulo 4, vamos voltar para o 4, versículo 3, proibindo, aí fala, né, ele fala aqui um pouco, né, por onde realmente eles estavam errando, por onde eles estavam tentando infiltrar, né, o mal dentro da igreja. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça, proibindo o casamento, queridos. Né? Ah, ninguém casa. Então, assim, ninguém casa e como é que faz? Fica na orgia, fica na bagunça, né? Fica de qualquer jeito. Na verdade, eles tentavam se
se desviar, né, dos ensinamentos de Deus. Na verdade, eles estavam tentando sair fora daquilo que o Senhor Jesus orientou fazer, né? Una-se o homem à sua mulher e sejam uma só carne e vivam bem, né? E aí eles começam aqui tentar falar, olha, não, tá proibido, não precisa, né? É aquele jeitinho brasileiro, né? Não precisa. Às vezes, amados, as pessoas estão pegando a palavra e fazendo dela, né, o que eles querem ouvir. Amém? Vamos seguir, amados. E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade. Eles queriam que parassem, né, de receber aqueles manjares, toda aquela situação. Então, assim, tudo aquilo que Deus criou para aquele povo, eles estavam querendo, é proibido, é proibido e é proibido. E aí, queridos, nós podemos ver, né, em cima disso aqui, que o próprio Paulo, o que ele diz, né? Se alguém pregar alguma coisa fora, né, estiver ministrando além, né, do que havia pregado, do que ele havia pregado, do que ele tinha ministrado, né, deveria ser considerado como anátema, como maluco, como louco. Amém, queridos? Então, ele mesmo já faz essa alerta, né, lá atrás. Fala, olha, se alguém ministrar alguma coisa fora do que eu ensinei para vocês, daquilo que eu estou ministrando a vocês, considere maluquice, considere erro. Sai fora que é furada. Por isso que eu digo, amados, precisamos interpretar e precisamos ler a palavra de Deus, para que nós possamos sair desse nada a ver. Vamos sair fora desse nada a ver. Temos que ficar alertas com isso. E aqui, queridos, a orientação, né, de Paulo para Timóteo, um pastor, um líder, né? Então, Paulo estava falando, olha, cuidado com essa galera aí na igreja, né? Se alerta aí, cuidado. Amém, amados? E que nós possamos também aguçar os nossos sentimentos em relação a isso, os nossos olhos em relação a isso, os nossos ouvidos em relação a isso. Amém? Vamos seguir. Eu falei de 5 pontos, né? Do 1 ao 5. Vamos agora seguir do 6 em diante, né? No versículo 6 a 7. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita-se a ti mesmo na piedade. No versículo 6 e 7, né, expor a boa doutrina ao povo. E ele começa ali a orientar, ele já deu aquele alerta sobre os apostatados, né, aqueles que estão querendo desviar. E aí aqui, meu amados, do 6 em diante, ele começa a orientar, né, como que Timóteo precisava fazer junto ao povo. Amém? E aí aqui no 6, né, expor exatamente o que ele explicou, né? Assim, tudo que ele tinha ensinado a Timóteo, fala, ensina ao povo. Seja um professor, seja algo bacana aí para o povo, né? Então aqui, ó, no versículo 1, né? No versículo 1 ao 5, é exatamente assim, algumas coisas, né? Fala assim, ó, fala ao povo tudo isso aqui, ó, que eu te ministrei do 1 ao 5. Fala ao povo que tem pessoas ali que estão tentando destoar tudo. Essa situação aqui que eu te falei, né, das pessoas, dos apostatados da fé, vai lá, ensina o povo, explica para eles que não é assim, que tem que se dar em casamento sim, né? As doutrinas que eles estavam querendo impor ali, tem que se dar em casamento sim, não é para ficar fazendo coisa errada não, né? Os manjares do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus preparou para o povo, é sim do povo. Amém? Vamos ali ceiar com o Senhor as festas que tinham, que é tudo aquilo que o Senhor preparou para o povo de Deus. E aí ele fala aqui,
propondo essas coisas aos irmãos, né? Explicando essas coisas para os irmãos. Coloca isso para o povo. Amém, queridos? Vamos lá. Versículo 7, né? Ele orienta na rejeição das fábulas. Então ele fala ali um pouco das coisas que eles estavam querendo impor ali, né? São fatos reais, irreais, né? São fábulas, são histórias que estavam ali sendo contadas e coisas que realmente não tinham fundamento nenhum, né? Então assim, fala isso, explica isso para eles. Isso não são fatos reais. Isso não são coisas, né? São realmente coisas inventadas por essa galera aí que está se querendo destoar a palavra. Amém, amados? Vamos lá. No versículo do 8 ao 10, né? Cultivar uma vida de piedade. Amados, essa situação aqui de piedade, né? Porque a palavra, ela diz, ela nos leva a pensar, né? De ser piedoso, de ser caridoso, né? Mas enfim, o que Paulo está dizendo para ele aqui é que essa piedade, né? É que ele focasse mais fortemente na palavra do Senhor, né? Que ele realmente vivesse a palavra do Senhor. Vamos em frente aqui, amados. No versículo 7, no finalzinho, exercita-te a ti mesmo em piedade. No versículo 7 ele fala isso, né? Exercita-te a ti mesmo em piedade. Aí no 8, porque o exercício corporal para pouco é proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E esta palavra é fiel e digna a toda aceitação, porque isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador, e todos os homens, principalmente dos fiéis. Principalmente dos fiéis. E aí, queridos, ele começa a entender que a piedade seria um propósito, né? Assim, de leitura, de buscar a sã doutrina, né? De estar na presença de Deus. Porque o exercício, aí ele faz uma comparação, né, com o próprio exercício corporal. Amém? Pouco se aproveita. Ele fala que pouco se aproveita, mas na verdade, assim, eu vou falar sobre isso, mas não é para você deixar de fazer o teu exercício corporal, né? Aquela caminhada, aquela corridinha, senão eu estaria falando contra, né? Então, queridos, assim, ele fala que é mais proveitoso, né, o exercício da piedade, o exercício da leitura, o exercício da oração, o exercício do jejum, ele se aproveita mais do que o exercício corporal. Porque o exercício corporal é muito bom, né? Nós caminharmos e tal, é maravilhoso isso. Eu estava sentindo umas dores aí no nervo ciático, eu comecei a dar uma caminhadazinha, já melhorou muito. Então, assim, isso é maravilhoso. Mas o que ele está focando aqui, né, é que o exercício da piedade, ele é 1000 vezes melhor do que o exercício corporal. Amém? Pode ver, nós podemos ver isso, queridos, no 16, quer ver? No capítulo 3, no versículo 16, diz assim: E, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém, queridos? Nós possamos entender que essa piedade é comunhão com Deus. É exercitar a comunhão com o Senhor. Exercita a comunhão com Deus, que é muito mais valorosa para ti, ó Timóteo, ó Wagner, ó, fala o teu nome aí, exercita a tua comunhão com Deus, a palavra do Senhor. Amém? Vamos em frente, queridos, né? E ele compara ali com o exercício físico. Ele faz uma analogia, né, com o exercício físico, pois que necessitamos, tal. O que eu escrevi algumas coisas aqui só para poder conseguir lembrar, amados. Então, o que acontece? Toda essa piedade, amados, o que Paulo está falando para Timóteo,
exercita a tua fé. Exercita a sua fé. Amém, amados? Aqui, ó, principalmente, aí ele fala aqui no 10, ó, porque isto trabalhamos e lutamos, para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Exercita a sua fé, exercita a tua comunhão com Deus, Timóteo, para que você possa se fortalecer e começar a entender aqueles que vêm contra a igreja, né? Que traga esse alerta a você. O Espírito Santo vem te trazer esse alerta contra aqueles que vêm contra a igreja. Amém, amados? Então vamos em frente. No 10 é para este fim, né? Que trabalhamos, como eu falei aqui, para que trabalhamos para alcançar todas essas maravilhas de Deus. Amém? No 12. O 12, queridos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé e na pureza. Versículo 12, ele fala isso. Mostra aqui que Timóteo era um jovem pastor, né? Na verdade, Timóteo, ele era muito novo, mas assim, foi um homem ungido, né? Foi um homem ministrado, né? Pelo levantar de mão dos profetas, né? Ele foi consagrado, né, a pastor, mesmo sendo muito jovem. Então ele fala que não desprezem, né? Que ninguém despreze a tua mocidade. Que ninguém fale que você é muito novo para estar onde está, ensinando o que está ensinando. Não despreze, que ninguém venha desprezar isso. Amém? Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra. Fala, olha, não despreze, que ninguém venha desprezar isso, tá? Que você é muito novinho. Seja um exemplo na palavra. Seja um exemplo na palavra, no trato, né? No falar, no conversar com o povo, né? Em ouvir o povo. Ele fala na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Na verdade, querido, o que Paulo está falando com ele aqui é porque Timóteo realmente era um pastor muito novo, né? E ali, né, na verdade, assim, a liderança era anciã, né? Eram pessoas mais antigas e tal, mais velhas, mas Timóteo foi treinado para aquilo, né? Ele foi colocado ali para aquilo, né? Para treinar aquele povo. O próprio Paulo falou: fica aí e ensina, né? O que eu te ensinei, o que eu te passei, eu quero que você passe para o povo. Então fica firme aí. Amém, queridos? Então, assim, ele tinha essa preocupação, né, das pessoas não desprezarem o próprio Timóteo, né, de repente de ficar desmotivado, né, por algum ancião, alguém que viesse afrontá-lo. Fala, olha, fica firme na palavra, estuda a palavra, compreende a palavra, fala ao povo, conversa com o povo, escuta o povo, usa de amor com o povo, porque eles vão te respeitar. Eles vão te respeitar. Né? E assim tem até um fato, né, aqui no capítulo 5, no versículo 23. No capítulo 5, no versículo 23, tem aqui, ó. Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele ainda tinha, né, era um camarada meio enfermo e tal, tinha alguns problemas de estômago, né, como aqui Timóteo isso aqui é sangria, né, vinho com água, né, eles chamavam de sangria, né. Então assim, toma isso aí pro teu estômago que você vai dar uma aliviada, né. Por favor, gente, não pega esse texto aqui para encher o pote não, hein. Por favor, dá uma segurada aí. Isso aí era um remédio que Paulo estava ensinando a Timóteo. Só para que nós possamos assim compreender esse versículo, tá? Que Timóteo era um rapaz novo, tinha problema de saúde, né? E aí você joga para aquela época, fala, poxa, um garoto novo, querendo vir aqui nos ensinar, né? E Timóteo fala, olha, trata dessa forma aqui que eles vão te respeitar. Amém, queridos? Capítulo 12.
Vamos em frente para a gente poder finalizar. Versículo 13, amados. Versículo 13. Aplica-se no ensinamento. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então ele fala, olha, aplique-se, prepara-te, persiste, fica com o povo ali, ensina aquilo que eu te ensinei, passa para o povo as orientações necessárias. Amém, meus? Versículo 13, no 14 e no 16, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero, Então assim, queridos, isso foi o que eu falei lá atrás, Ele foi um homem que foi aqui, com a imposição de mãos da liderança, do presbitério, dos pastores. Então assim, essa imposição de mão que foi colocada sobre ele. Fala, não despreze o seu dom, não despreze aquilo que Deus te deu. E aí eu falo para você, amado, não despreze o seu dom, não despreze aquilo que o Senhor Jesus colocou nas tuas mãos. Como eu falei no início, isso aqui é para pastor, tá? São algumas orientações para pastores, mas olha como absorve para nós, amados. Qual o dom que Deus te deu que você de repente está desprezando? Amém? Vamos em frente. Porque a palavra, essa palavra desprezar, ela tem uma conotação, desprezar, não usar, o que não é usado, ele atrofia, Então assim, não despreze o teu ministério, não deixe de lado o seu ministério, não deixe de usar o seu ministério, a sua autoridade, porque senão vai atrofiar, e aí de nada mais vai valer. Amém, queridos? Medita e ocupa. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva-te nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o que Paulo está orientando ele aqui? Toma conta de ti. Te cuida, cara. Te cuida, tá? Primeiramente, eu fui buscar ali Calvino. Calvino, ele fala alguma coisa sobre os pastores, que os pastores realmente ele devem o quê? Cuidar de si mesmo primeiramente, Primeiramente, o pastor tem que estar bem. O pastor tem que se cuidar, sim, Eu fico muito chateado quando o pastor tá passeando, o pastor tá isso, tá aquilo outro. Queridos, o pastor tá fazendo uma lavagem mental. O pastor está tentando tirar um pouco da carga de cima para poder voltei. Entende, amados? Você fazemos isso, Por que julgarmos os nossos pastores quando eles falam, olha, esse é o meu tempo, E assim, a palavra é muito clara em relação a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo. Primeiro, cuida-te de ti mesmo. Esteja bem. Agora cuida da doutrina. Cuida do teu povo. Cuida daquilo que o Senhor Jesus colocou nas tuas mãos, Timóteo. Entende? Por imposição de mão, tu foi ali ungido para isso. Então vai em frente. Então assim, queridos, essa orientação de Paulo ali a Timóteo, que nós podemos ver algo assim maravilhoso, que ele estava ali ensinando a esse jovem pastor como ele realmente deveria se alertar para alguns pontos, não só dentro da igreja, dos apóstatas que estavam se infiltrando ali, na parte de expor a doutrina de uma forma bacana e correta, cultivar uma vida de piedade, cultivar uma vida com Deus, que nós possamos também cultivar isso em Deus, transformarmos essa situação de buscar e querer isso na nossa vida a todo minuto, aquilo que eu falei no púlpito da igreja. Quanto tempo você tem dado a Deus? Aumenta o seu tempo, aumenta a sua meditação na leitura, no jejum, na oração, porque isso vale mais do que exercício físico.
foi aquilo que a gente falou, tá? Então, queridos, assim, todo esse aparato, né, de informação que foi passado a Timóteo, cabe muito a nós, amém? Que isso possa, assim, despertar em você, né, algo maravilhoso, você possa entender, né, que o nada a ver não pode entrar na igreja. Se não for de Deus, não entra na igreja. Haja um despertar para isso. Cuidado com os apóstatas da fé. Não seja um apóstata da fé. Não seja um Judas. Amém? Não seja. Entende, queridos? Então, assim, nós possamos entender isso a cada dia mais. E entender também que toda essa situação que está acontecendo, ela está alertando o fim. Pode ser hoje, né? Esse vídeo de repente nem cheguem para vocês. Entende, amados? Então, assim, que nós possamos entender, nós já estamos vivendo o fim. Já estamos vivendo aquilo que isso foi programado por Deus. Amém? Amados, que essa palavra possa ter entrado no teu coração, o Espírito Santo possa ter falado com você, né? Que essas orientações a Timóteo venham ao nosso coração para crescimento. Em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Que Deus abençoe. Amém.